Mas vamos falar com a Fernanda Manhotta aqui na tela comigo e com a Débora, porque, enfim, Fernanda Manhotta, você já nos explicou um pouco, né, dessa situação que é inusitada, mas tem um histórico disso acontecendo, ou que aconteceu, né, no histórico do Brasil. A gente relembrou, por exemplo, esse período dos anos 80, no conflito entre a Argentina e a Inglaterra durante a Guerra das Malvinas, né, como os argentinos até hoje chamam as Falkland para os ingleses. Mas queria te ouvir um pouco de como a gente está vendo o regime de Nicolás Maduro sustentando ou resistindo a essas pressões internacionais. Queria uma avaliação tua do quanto Maduro tem reiterado os mesmos discursos, fazendo sempre com alguma conotação até mística. Ontem fez referências bíblicas ao longo do dia inteiro, citando a São Tomé e a história do ver para crer e por aí vai, em relação ao milagre da ressurreição de Jesus Cristo. O quanto tudo isso demonstra que não vai ser na base apenas da pressão internacional que Nicolás Maduro vai mudar em relação ao posicionamento que está adotando, de que foi reeleito e de que não aceita nenhum outro resultado que não mais um mandato à frente do governo da Venezuela. Exatamente isso, Yuri. Olha, a gente tem notado que nesse caldeirão, né, que se tornou a Venezuela, existem alguns ingredientes indispensáveis, né? Entre eles, como você bem citou, existe uma mobilização desse ideário social, dessa autopercepção do povo venezuelano, que tem sido bastante mobilizado, né, pelo presidente Maduro, tanto em relação a elementos de caráter religiosos, né? Ele citou a Bíblia e fez referência a vários personagens, enfim, associados a essa crença, como também do ponto de vista secular, né, trazendo à tona elementos da história venezuelana, das referências revolucionárias a que ele sempre também faz menção, né, o bolivarianismo, enfim. E também um segundo ingrediente, para além da mobilização desses elementos simbólicos, passa pela construção permanente do inimigo externo a ser combatido, que eu hoje citava mais cedo durante o Bastidores, né? Isso tem sido uma constante no caso de vários países que se fecham, que se isolam, é também realidade no caso de Maduro. Não à toa, as falas recentes que a gente acompanhou costumam ser um mix entre esses elementos de caráter subjetivo, intangível, né, desse referencial imagético, com também a constante ressonância da ideia de que existem forças internacionais interessadas em prejudicar a Venezuela. Esse é um mecanismo antigo, até um pouco old-fashioned, né, assim, fora de moda, para criar coesão nacional, mas que muitas vezes funciona, sobretudo em países cuja própria capacidade de comunicação, né, a Luciana narrava mais cedo como a Venezuela está fechada, como é difícil obter notícia, como há um controle, né, do fluxo daquilo que chega. Isso acaba tendo muita repercussão. Em relação ao futuro do Maduro, acho importante caracterizar algo que a gente tem falado muito, que é a caminhada progressiva do que os cientistas políticos chamam, né, de uma autocracia aberta para aquilo que pode se tornar uma autocracia de fato fechada. E as características que delimitam essa chamada autocracia fechada, né, que tem outros países, poucos no mundo que assim o são algo parecido com o que Maduro vai construindo. Então, concentração de poder em torno do líder, ausência de eleições livres e justas, o controle justamente da mídia e a manipulação da informação, a repressão dos direitos civis, controle dos poderes, né, inclusive o poder judiciário, e toda essa falta de transparência que a gente vai acompanhando. Então, Yuri, resumindo essa ópera, eu diria que hoje a Venezuela só consegue bradar e resistir a essa comunidade internacional que é bastante vocal em criticá-la, porque ela tem os seus fiadores. Entre eles, do ponto de vista externo,
Rússia e China, que são aliados importantes da Venezuela, que continuam garantindo sobrevida, inclusive econômica, militar e geopolítica, a esse regime. E do ponto de vista doméstico, o medo, né, que as pessoas sentem, tanto a oposição quanto a sociedade como um todo, em relação ao regime que vai se tornando mais autoritário, acabam funcionando para manter as coisas como elas estão, né, o chamado status quo, Yuri e Débora.